Salve, salve, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Thiago e esse é o Jonas Podcast. Eu, sinceramente, eu não consegui entender agora por que eu mantive esse nome. Mas, enfim, chegamos ao 7º episódio. Eu espero que você tenha curtido essa primeira temporada, onde o tema foi linguagens midiáticas, né? Produções midiáticas, enfim. Eu espero que você tenha curtido essa jornada até aqui. Bora falar então sobre um dos elementos mais importantes de uma boa história, que é os personagens. Quando pensamos em narrativa, é comum lembrar primeiro do enredo, dos acontecimentos ou dos conflitos, né? Ou o conflito principal. Mas, na maioria das vezes, é o personagem que faz o público se conectar com a história. E por meio dele é que o leitor, o ouvinte, o espectador entra na narrativa e se identifica, ele torce, ele se emociona, ele acompanha a transformação que a história propõe para ele ali. A estruturação de personagens é um passo crucial para criar uma narrativa envolvente. Personagens bem desenvolvidos ajudam a prender a atenção do público e a criar uma conexão mais profunda com a história. Um personagem forte não é apenas um nome dentro do roteiro. Ele tem uma função, ele tem uma personalidade, ele tem motivações, objetivos, conflitos e desenvolvimento. O primeiro ponto aqui para poder entender um personagem é a sua função na história. O protagonista é o personagem principal. É ele quem geralmente enfrenta o conflito central da narrativa. É em torno dele que a história se movimenta. Já o antagonista, por outro lado, é aquele que se opõe ao protagonista. Ele cria obstáculos, tensiona a história, ele dificulta a conquista, ele atrapalha o objetivo principal. Já os personagens secundários, eles apoiam o protagonista ou o antagonista, e aí eles contribuem para o desenvolvimento dessa narrativa. Um exemplo simples pode ser visto na série do Harry Potter. O Harry Potter, ele é o protagonista, o personagem principal que enfrenta aí toda aquela grande jornada do mundo mágico. O Lord Voldemort, ele é o antagonista, ele é o vilão, que se opõe ao protagonista e representa aí a grande ameaça dessa história. A Hermione, ela é uma personagem secundária, mas é fundamental. Ela é uma personagem inteligente, ela é leal, que ajuda o Harry Potter até a sua jornada final. Mas não basta definir a função do personagem, é preciso construir a sua personalidade. A personalidade ela é formada por traços que definem o comportamento do personagem. Ele pode ser honesto, ambicioso, tímido, corajoso, inseguro, sarcástico, generoso, egoísta, mas esses traços eles precisam aparecer na história de maneira natural. O público não deve apenas ouvir que um personagem é corajoso. Ele precisa ver esse personagem agindo com coragem. Além da personalidade, um bom personagem ele precisa ter motivações. A motivação ela responde a uma pergunta essencial. Por que ele faz o que faz? O que impulsiona as suas ações? Abre parênteses aqui, a gente comentou um pouquinho sobre isso na aula anterior, no episódio 6, dentro de narrativas e storytelling. Se ficar qualquer dúvida, volta lá para ouvir um pouco desse trecho, beleza? E depois você volta e ouve aqui de novo, fechou? Mas bora lá. O que impulsiona essas ações? Pode ser um desejo, um medo, uma crença, uma dor, um sonho ou uma necessidade. Quando entendemos a motivação de um personagem, suas escolhas, tudo isso passa a fazer mais sentido pra gente. Um outro elemento fundamental é o objetivo. Todo personagem marcante quer alguma coisa. Ele quer vencer uma batalha, ele quer salvar alguém, ele quer provar o seu valor. Ele quer encontrar um mundo perdido, ele quer conquistar o amor da sua vida, ele quer, sei lá, reparar algum erro ou descobrir uma verdade, enfim. Ou seja, o objetivo dá direção à história. E os obstáculos que surgem no caminho criam o conflito. O desenvolvimento do personagem também é a parte essencial da narrativa. Esse desenvolvimento ele pode ser chamado de arco do personagem. O arco do personagem é a jornada de transformação que ele vive ao longo da história. No início, o personagem pode ser de um jeito, mas depois ele enfrenta conflitos, ele faz escolhas, ele passa por desafios, ele pode terminar a história transformado. Esses desafios eles podem ser internos ou externos. Os conflitos internos são as lutas que o personagem enfrenta dentro de si mesmo.
pode envolver medo, culpa, insegurança, dúvida, trauma ou contradição, né? Ou seja, gira em torno de emoções. Já os conflitos externos, eles são desafios do mundo ao redor. Pode ser um vilão, pode ser uma guerra, uma perseguição, uma crise familiar, uma disputa profissional ou qualquer outro tipo de força que se coloque contra o objetivo do personagem. Para estruturar um personagem, uma boa dica é começar com um conceito central. O que torna esse personagem único? Qual é a sua história de fundo? De onde ele veio? O que ele carrega? O que o diferencia dos outros? Depois que você definiu isso, é importante dar a esse personagem um objetivo claro. Por exemplo, o que ele quer alcançar? E aí, em seguida, você vai e cria obstáculos. O que impede ele a chegar lá? E você vai e cria mais um contexto em cima disso. Outra dica importante é mostrar e não dizer. Ao invés de dizer que um personagem é generoso, mostre uma cena que ele ajuda alguém. Mostre uma cena que o personagem se torna generoso, né? Em vez de dizer, por exemplo, que ele é medroso, não, coloca o personagem dentro de uma situação de perigo. Em vez de afirmar, por exemplo, que ele é arrogante, mostre as suas falas, né? As suas escolhas, a sua postura diante das outras pessoas, diante dos outros personagens. A personalidade, ela se revela nas ações, nas palavras e nas decisões. O personagem também precisa se conectar com o público. Isso não significa que ele precisa ser perfeito. Na verdade, personagens perfeitos costumam ser menos interessantes. O que gera conexão é a humanidade. São as contradições, os defeitos, os medos, as tentativas e os erros que fazem o público se identificar. Um personagem pode ser ficcional, mas as emoções precisam parecer verdadeiras. O aprofundamento de um personagem não acontece de uma vez, ele é o processo gradual que se desenvolve ao longo da história. O autor pode usar diferentes técnicas para isso. A descrição física e psicológica ajuda a apresentar a aparência e a personalidade do personagem. O diálogo revela suas crenças, valores e pensamentos. A ação mostra como ele se comporta em diferentes situações. E a reflexão interna permite que o público acesse os seus sentimentos e os conflitos mais íntimos. Outro conceito importante na construção de personagens é o de arquétipo. Os arquétipos são modelos universais de comportamento popularizados pelo psiquiatra Carl Jung. Eu acho que é isso. Carl Jung. Eles representam padrões humanos que aparecem em diferentes histórias, culturas e narrativas. Um arquétipo não é um personagem pronto, ele é uma base. A partir dele, o autor pode construir uma personalidade mais complexa e detalhada. Existem diferentes tipos de arquétipos. O inocente busca pela pureza, simplicidade e felicidade. O órfão, ele busca por segurança, pertencimento e aceitação. O guerreiro, ele luta pelo que acredita ser certo. O cuidador, ele protege e ampara os outros. O bobo da corte traz humor e leveza. O mago usa sua inteligência para resolver problemas. O rebelde desafia as regras e busca mudanças. O herói enfrenta desafios e supera obstáculos. O guardião protege aquilo que considera importante. Esses arquétipos ajudam a entender a função simbólica dos personagens. Por exemplo, a Branca de Neve pode ser associada ao arquétipo do inocente. Harry Potter pode ser visto como um órfão que busca pertencimento e descobre sua força ao longo da jornada. A Katniss Everdeen dos Jogos Vorazes pode ser associada ao perfil da rebelde ou da revolucionária. E Steve Jobs, em uma leitura biográfica, pode ser relacionado ao arquétipo do criador por sua busca por inovação e por deixar uma marca no mundo. Mas é importante lembrar, um personagem não precisa ficar preso a um único arquétipo. Personagens mais ricos podem misturar traços diferentes. Alguém pode ser um herói em uma situação e cuidador em outra e rebelde em outra. Essa combinação torna o personagem mais humano, mais contraditório e mais interessante. E essa aula também traz uma análise de dois personagens clássicos dos desenhos animados. Eu estou falando do Pernalonga e do Patolino. O Pernalonga ele é marcado por sua inteligência e sagacidade.
Ele é esperto, ele é perspicaz e costuma superar os seus oponentes com sua astúcia e humor. Que há, velhinho? Eu nem ia deixar de passar essa oportunidade, né, meu povo? Mas vamos lá, voltando aqui ao foco do nosso estudo. Mas o Pernalonga, ele também tem irreverência e sarcasmo. Muitas vezes ele quebra a quarta parede, faz comentários irônicos e brinca com a própria situação em que ele se encontra. Essa imprevisibilidade torna o personagem divertido e memorável. Ao mesmo tempo, o Pernalonga também tem traços de preguiça e apatia. Mesmo sendo inteligente, muitas vezes prefere relaxar e evitar o esforço. E um dos pontos mais interessantes é a sua humanidade. Apesar de ser um animal, ele apresenta comportamentos e reações humanas. Isso aproxima o personagem do público e facilita a identificação. Já o Patolino é um personagem com outra construção. Ele frequentemente demonstra insegurança e frustração, mesmo quando tenta parecer confiante. Tem orgulho e é egocêntrico. Acredita ser superior aos outros e isso o coloca em situações cômicas. Mas também é determinado, é perseverante. Mesmo diante de fracassos constantes, ele continua tentando. O Patolino também tem humor sarcástico e ácido. Suas piadas, sua raiva explosiva, suas expressões exageradas fazem dele um ícone da comédia. O interessante é que seus defeitos não enfraquecem o personagem. Pelo contrário, são justamente suas contradições que o tornam marcante. Em resumo, construir um bom personagem é muito mais do que dar a ele um nome ou uma aparência. É definir a sua função na história, é entender a sua personalidade, é construir suas motivações, é dar um objetivo claro, é criar obstáculos, é desenvolver conflitos internos e externos, é permitir que ele mude, reaja e revele ao longo da sua narrativa. Um personagem bem construído ajuda a história a ganhar mais força. Ele faz o público se importar, ele faz o público torcer, faz o público se reconhecer e, em muitos casos, é ele que permanece na memória por muito tempo, ainda depois que a história termina. Bom, é isso. Finalizamos aqui então essa primeira temporada falando sobre produções e linguagens midiáticas. Eu sou o Thiago, espero que você tenha gostado. Eu espero que esse conteúdo, esses 7 episódios, tenham te ajudado a entender um pouquinho mais sobre linguagem midiática. Beleza? Me segue lá no Instagram, manda seu feedback e é nóis. E compartilha, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos aí da comunicação, com nossos colegas jornalistas e também de avaliar o podcast na plataforma que você está escutando, hein? Não esquece, antes de terminar o episódio, vai lá nos 3 pontinhos, avalia, dá 5 estrelas aí e ajuda esse podcast a chegar mais longe. Fechado? É isso aí, a gente se encontra na próxima temporada. Valeu, tchau!